Olá, meninas! Olá! Oi, Olá! Estamos prontas para o sétimo programa de Enviadas Especiais? Prontíssimas! Prontíssimas. 4, 3, 2, 1. Bom, então nesse sétimo programa a gente vai falar da Venezuela, do peronismo na Argentina, da dívida externa e dos prêmios Oscar. E vamos começar pela Sílvia, né, que desta vez coincidiu com a Márcia e comigo em Buenos Aires, mas tem acompanhado de perto a situação na Venezuela. Então continua o impasse dos dois presidentes sem resolver a profunda crise econômica e social, né? Ou alguma coisa mudou? Pois é, o Juan Guaidó, que é o líder da Assembleia e também reconhecido como presidente interino da Venezuela por mais de 50 países, ele começou o ano em maus lençóis, né? Houve essa votação da Assembleia Nacional para eleger o novo presidente. A ditadura do Maduro colocou empecilhos ali e ele ficou com uma imagem desgastada depois desse episódio, né? Tanto politicamente como com relação à sociedade, né? Você fala às vezes com alguns amigos, colegas que estão na Venezuela, eles já estão, puxa, o Guaidó, né? Ficou um ano aí, tentou algumas coisas, não funcionou, isso vai, isso não vai. Então a popularidade dele está caindo dentro do país. Eu acho que essa viagem que ele armou e que começou no dia 19 de janeiro foi uma espécie de última cartada, assim, para evitar uma derrubada geral da imagem dele e do poder de congregação da oposição dele. Então, ele passou por vários países, se encontrou com muitos líderes e foi um sucesso até inesperado para eles, né? Porque houve boa recepção em Davos, na reunião do Fórum Mundial de Davos, houve boa recepção nos Estados Unidos, em que ele foi convidado para participar do State of the Union, que é um evento importantíssimo na agenda política. Teve um recebimento de chefe de Estado pelo próprio Trump. E na Espanha, principalmente na Espanha, ele foi recebido por multidões em Madrid, né? Apesar de não ter sido recebido pelo Pedro Sánchez, que é o líder do governo. Então, eu acho que foi uma coisa uma jogada dele, assim, para recuperar o prestígio internacional, que ele, enfim, demonstrou que ainda tem muito, né? Ele foi a Patrícia que acompanhou o State of the Union de perto. Foi uma imagem que eu, inclusive, destaquei na reportagem que eu fiz, o momento em que o Trump pede para que ele se levante e todos aplaudem, inclusive a líder da Câmara, que todos sabem que, enfim, é um desafeto do Trump, todos aplaudiram ele ali, né? Você acha que essa visibilidade, essa recepção que ele teve nos Estados Unidos e nesses outros países interfere pouco ou muito na realidade dele lá dentro da Venezuela? Eu acho que isso é o que a gente está para ver agora. Eu acho que o aspecto positivo foi ele ter mostrado para os próprios venezuelanos que fora da Venezuela ele tem muito apoio, muito mais do que o Maduro, que só tem aí o da China, mais ou menos, e da Rússia. Né? Então, acho que essa é a parte positiva. A parte negativa, eu acho que é pelo lado do pessoal mais ligado ao Maduro, obviamente, ou gente de esquerda e tudo mais, que não acha bacana se aliar com Trump, né, por questões ideológicas. Então, pode ser bom por um lado, mal por outro lado. O que eu acho é que dentro da Venezuela, e mesmo a opinião pública, o jornalismo internacional faz um julgamento muito duro do Guaidó. E a gente já viu em outras ocasiões líderes opositores que ascendiam e eram, assim, detonados pela própria oposição, pelo jornalismo, pelo fato de não conseguirem resultados, né? Eu particularmente acho contraproducente atirar no Guaidó agora, sabe? Tipo, bombardear o Guaidó. Ele é a solução possível, por enquanto. Então, eu acho que cerrar fileiras com ele é a opção para sair da ditadura agora, né? Falando em Guaidó, que saiu procurando apoio lá fora e tal, outro que saiu procurando apoio lá fora foi o presidente da Argentina, né, o Alberto Fernandes, que na Alemanha, aliás, teve que responder a uma pergunta da chanceler Angela Merkel, que é o que é esse peronismo que voltou com ele ao poder? Então, Márcia, essa pergunta sempre se faz na Argentina, não sei, há mais de 70 anos, passando muitas décadas. Você consegue explicar o que é o peronismo?
Bom, existem pilhas e pilhas de livros sobre o peronismo. Eu separei aqui uma pilha, já vou mostrar para vocês. Isso é só uma pilhazinha, existem outras. Tem, enfim, escritor espanhol, americano, argentino, tem livros sobre Evita. Isso é só um resuminho, né, do que a gente sabe e acompanha sobre o peronismo, que tem mais de 70 anos, como a Mônica disse, que nasceu mais ou menos na época do getulismo, mas o nosso getulismo ficou no caminho e o peronismo conseguiu ir acompanhando, se reinventando. O peronismo já levou, como a Mônica disse, a chanceler Angela Merkel perguntou para Alberto Fernandes, o peronismo é de esquerda ou de direita? Não é simples, o peronismo pode ser de esquerda, de direita, de centro, de extrema direita. Enfim, ele foi criado numa época totalmente diferente, num mundo totalmente diferente. Já teve governo que já estatizou, já teve governo que já privatizou e voltou a estatizar. Um dos segredos de sobrevivência dele é que ele está distribuído nos sindicatos, nos movimentos sociais, até entre empresários. E ele representa mais ou menos a metade do eleitorado argentino. É passado de pai para filho. Bom, mas agora, atualmente, vamos falar da atualidade, existe um governo peronista que está há 2 meses no poder, que é com o presidente Alberto Fernandes, com o opositor Maurício Macri fora da cena política. Então, o que a gente percebe é que o peronismo, se ele tem uma oposição hoje, se ela vai existir, vai ser dentro do próprio peronismo, porque o macrismo está apagadíssimo. O peronismo de Alberto Fernandes é um malabarista tentando agradar todo mundo. Tem até um colunista que diz que existe o Alberto Fernandes de segunda, de terça, de quarta, de quinta e de sexta, porque cada dia ele tenta agradar um público diferente, ou seja, mais peronista impossível. E no meio disso tem as negociações com o Fundo Monetário Internacional. Então, ou seja, a gente tem que ir acompanhando o que esse novo peronismo, que vai dar outros livros e outros capítulos de livros, vai fazer, né, Mônica? Vamos ficar atentos aí o que vai acontecer e como ele vai continuar sobrevivendo e como a Argentina vai continuar, né, no meio dessa crise. Agora, outro assunto aqui na Argentina, que se continua repetindo a cada, sei lá, pelo menos desde a década de 80, está se falando sempre nisso, que é a tal da dívida, né? A dívida externa, que parece ser um problema do qual não se sai. Se sai, depois se volta e etc. e tal. O que me chamou a atenção é que dessa vez simplificaram a coisa para explicar até melhor. Está todo mundo falando como se fosse um jogo, né? O presidente Alberto Fernandes se referiu à renegociação da dívida, que é de 325 bilhões de dólares, como se fosse um jogo de pôquer. E o primeiro passo que ele vai dar vai ser acertar com o Fundo Monetário Internacional, que emprestou 44 bilhões de dólares ao governo anterior, que era do presidente Maurício Macri, né? Então, bom, aqui eles têm muita experiência, porque já deram 8 calotes na história, que foi em 2001, e aqui tem até um jogo de mesa que se chama deuda externa, ou dívida eterna. Então, é que nem o Monopoly, só que os jogadores representam países da América Latina que devem dinheiro ao Fundo Monetário e o objetivo é conseguir pagar a dívida sem ter que enfrentar as consequências, como os ajustes, as recessões, etc., e que é o que o Fernandes quer fazer. Ele disse na vida real que quer sair da recessão primeiro, para depois juntar dinheiro e pagar. É algo que, na melhor das hipóteses, a Argentina só poderia fazer em 2023. E os credores estão com razão, então tá bom, mas cadê o plano econômico? E o Fernandes diz que não tem como mostrar todas as cartas do jogo, porque ainda está renegociando. Uma das cartas vai ser, dessa vez, dizer, olha, fundo, você violou o próprio estatuto do fundo, porque você emprestou dinheiro durante o Macri, é verdade, fizeram um empréstimo histórico, o Macri estava enfrentando uma corrida bancária, e eles dizem, você emprestou dinheiro sabendo que o país não tinha como pagar, que era para fazer frente a uma corrida cambial, mas que esse dinheiro acabou saindo. E tem um tal do estatuto, o artigo número 6, que diz que não se pode fazer isso, ou não se deve fazer isso, por razões políticas, por influência do Trump. A estratégia do governo, que está muito evidente, mas também é muito real, o governo está destacando muito a questão do desastre, como eles chamam, de social, né? Ou seja, um índice de pobreza altíssimo, em torno de 40% de pobres, uma dívida pública que inclui o Fundo Monetário, mas também inclui os detentores de títulos, né? Aquelas pessoas que investiram em títulos da Argentina, que são pessoas físicas, mas também esses fundos aí internacionais.
Ou seja, o que o governo está tentando é mostrar que a realidade é duríssima, que tem muita gente desempregada, em torno de 10%, que a informalidade aumentou, e principalmente a pobreza, em torno de 40% é muito, ou seja, é uma pobreza muito alta, o governo está destacando esses números para dizer ao Fundo Monetário Internacional, olha, a gente não tem como pagar essa bolada que o presidente anterior pegou, porque essa pobreza vai aumentar, a gente tem que arrumar a casa primeiro, para depois pagar essa conta, né? Mais ou menos isso que eles estão tentando fazer. Dessa vez você está mais próximo da gente, né? Porque você está em Brasília, onde filmaram o documentário Democracia em Vertigem, que foi candidato. Mas você acompanhou o Oscar dos Estados Unidos, né? No meio dessa campanha eleitoral americana, você está achando que, tirando toda a discussão cinematográfica e tal, que esse Oscar deu algum tipo de recado? Quer dizer mais do que uma simples premiação de melhor filme? Acho, e eu falei isso com vocês antes da gente começar a gravar, quando a gente estava definindo os temas, a gente até pensou, né? Mas a gente vai falar do Oscar, já passou, vai ficar velho ou não? Eu acho que vale falar sim por conta do que essa cerimônia representou em termos de mensagem política, e eu vi assim. Aí vocês, cada uma pode me dizer a opinião de vocês rapidamente. Desde a abertura, o show de abertura, que foi uma cantora negra americana, a Janelle Monáe, e ela fez um show destacando a presença da mulher, ela ser negra, e ela disse isso no discurso na abertura, né? Um show muito para cima, muito alegre, chamando aquelas estrelas de Hollywood que a gente conhece, o mundo inteiro conhece, que estavam ali sentados na primeira fila, ela deu o microfone para eles cantar, mas chamando para as mulheres diretoras que não foram indicadas. Então, assim, teve até atores se posicionando em relação a isso, filmes que não foram indicados. Tonight we celebrate all the amazing talent in this room. We celebrate all the women who directed phenomenal films. And I'm so proud to stand here as a Black, queer artist telling stories. Detalhes da cerimônia que eu percebi que é um recado político. Atores de descendência latina que não são conhecidos do grande público, não são essas estrelas, essas carinhas famosas que a gente vê nos filmes, estavam lá no palco, apresentadores, como a primeira vez. Eu percebi e eles verbalizaram isso, né? A primeira vez que eu estou aqui pisando no palco do Oscar. E com nome, sobrenome super latino. E o filme, né, gente, que ganhou como melhor filme, o Parasita, um filme sul-coreano, que foi indicado em diferentes categorias e foi muito premiado. Então, eu penso qual a mensagem que os organizadores quiseram dar num ano que é um ano eleitoral. O Trump está concorrendo aí a reeleição, então eu acho que a mensagem são os temas que ele não acolhe, que ele não gosta. Concordo com você que foi uma mensagem, por quê? Porque é o cinema sul-coreano. O cinema sul-coreano não nasceu ontem, ele tem excelentes diretores, já ganhou muitos prêmios em outros festivais, tem um histórico, tem um estilo próprio, ou seja, é uma cinematografia consolidada e nunca ganhou Oscar. Então, eu acho que não é que não tinha motivos antes para dar, sempre houve motivos, mas agora eles estão considerando esses motivos. Assim como tem o cinema francês, como tem o cinema iraniano, enfim, tem outras cinematografias que sempre ficavam na de filme estrangeiro. Eu acho que a tendência aí vai se acabar com essa coisa de filme estrangeiro. O que é filme estrangeiro? Todos são estrangeiros que não forem americanos, né? Enfim. E a produção, a produção, às vezes, tem dinheiro de mais de um país, que não é só o americano, o espanhol, ou uma coisa assim, né? E a outra coisa que eu acho que foi significativa foi a vitória do documentário American Factory, que é uma história de como os Estados Unidos estão sofrendo e lidando com a questão da guerra comercial, né? Para quem não viu a história de
uma empresa chinesa que compra uma empresa americana nos Estados Unidos e todos os conflitos que isso traz, né? Acho que talvez a questão do prêmio ao filme sul-coreano e a questão da maior presença latina, tudo isso talvez esteja representando uma abertura maior, talvez, dos prêmios Oscar, porque eles não podem parar no tempo, né? Ou seja, não sei se ficou mais ativista, talvez, uma coisa assim, exato. Olhando de longe, né? Olhando de longe. Sim, exato. Eu gostei dessa palavra, me pareceu assim, mais ativista, exatamente. Eu recebi o recado, eu acho que muita gente recebeu também. Vamos encerrar, então, o 7º programa. E, bom, e até daqui a pouco. Tá certo. Tá bom, gente. No programa, eu já estarei de volta em Nova York. Silvia, nunca sabemos por onde ela andará. E as meninas em Buenos Aires, Márcia e Mônica. Um beijo para vocês. Um beijo para todas. Inscreva-se no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal. É isso aí. Beijos. Feliz cumple. Continuo? Não. Tá acabou. bom, Né? Tá bom. Tá Muito bem, queridas. Ai, olha a Paty. Vou parar de